Fala pessoal, então começamos mais um vídeo aqui no canal Doblet Team. Só que o vídeo que a gente vai fazer hoje, que eu vou fazer hoje, é um pouquinho diferente. Vocês me perdoem, mas é porque eu vou contar uma historinha pra vocês. É porque geralmente a gente faz um vídeo e a gente vai comentando o que está acontecendo em cada jogo que nós estamos jogando, etc. Só que esse vai ser um pouco diferente, porque o que acontece? Eu faço uma faculdade de educação física. E uma das matérias que nós fazemos na faculdade de educação física se chama Fundamento de Desenvolvimento e Aprendizagem, ou para o resto do pessoal, FDA. Nessa matéria, a gente estuda um pouco mais sobre o desenvolvimento e aprendizagem dos adolescentes e das crianças, porque o curso de educação física que eu faço é de licenciatura, né? Então, ou seja, tem o objetivo de dar aula para ensinar crianças, adolescentes, etc., a respeito da educação física, claro. Então, mas essa é uma matéria em geral. Quem faz licenciatura, não interessa qual matéria, português, matemática, história, geografia, faz FDA. É uma matéria obrigatória para quem faz licenciatura. Aí a gente estuda a respeito disso, né? Até o pessoal brinca, né? É uma matéria que a gente aprende a ser professor, podemos dizer assim. E a professora, a minha professora, a professora da minha turma, pediu pra gente fazer um portfólio escrito de maneira digital. Podia fazer do jeito que a gente quisesse esse portfólio, né? Podia fazer um caderninho escrevendo a respeito disso, da matéria, podia ser um vídeo, podia ser um blog, etc. Eu optei por pegar um gameplay de um jogo, no caso esse é o Phoenix Wright, e falar um pouquinho também sobre isso. Enquanto está rolando o jogo, a gente vai falando e conversando a respeito disso, né? No caso, eu também vou aproveitar esse gameplay do jogo para aproveitar e falar também um pouquinho a respeito do que envolve aprendizagem, educação, também, por que não, videogames também, né? Eu vou deixar isso um pouco mais pro final do vídeo, né? Mas o objetivo básico mesmo é conversar um pouquinho a respeito disso, né? E no caso, como eu já expliquei, FDA é uma matéria que a gente estuda a respeito da aprendizagem, a gente estuda sobre vários teóricos do passado que falaram a respeito disso, né? Só como exemplo, depois vocês podem dar uma pesquisada a respeito de Piaget, também Vygotsky, Vallon, outras teorias do comportamentalismo, ou não sei se eu falei direito, ou behaviorismo, que falam um pouco mais a respeito disso. São várias teorias, algumas diferentes. Eu achei interessante que depois do curso dessa matéria que eu estou fazendo, a gente olha tanto as crianças quanto os adolescentes, a maneira como eles aprendem as coisas de uma maneira totalmente diferente. Só para vocês terem uma ideia, eu vou explicar sobre o primeiro teórico que eu lembro da professora dizendo, que foi Piaget. Piaget foi um francês que primeiro fez biologia, se não me engano, depois ele fez psicologia. Então ele sempre observou os filhos dele para observar nessa questão de aprendizagem e etc. E eu achei muito interessante a maneira como ele disse, né? Ele elaborou duas questões que todo ser humano passa: questão de assimilação e acomodação. Ou seja, quando você se depara com uma coisa um quebra-cabeças que você não está acostumado com isso, você primeiro vai passar por um processo de assimilação. Você vai tentar pegar aquele processo, aquilo... Deixa eu tentar explicar de uma maneira mais simples. Deixa eu ver como é que eu explico. Mas você vai tentar pegar o que você já entende daquilo e tentar colocar ali da sua maneira, como é que eu posso explicar? Encaixar as coisas como você fez o seu mundo. Deixa eu ver como é que eu explico. Antes de falar qualquer coisa, então, para mim ficar mais fácil explicar sobre essa questão de assimilação e acomodação que Piaget dizia, que eu achei muito interessante. Por exemplo, vou contar a historinha, que é uma atividade que a professora passou pra gente lá numa aula. Ela pegou e deu vários pedaços de papel, e com esses pedaços de papel
nós tínhamos que fazer no grupo formar um quadrado. Com o tempo a gente conseguia formar um quadrado com esses pedaços de papel. Só que o que acontece? Depois que a gente formava um pedaço, formava esse quadrado, a gente tinha que, a professora entregava uma nova peça. E a gente tinha que fazer novamente uma forma geométrica com aquela nova peça. E é interessante o nosso raciocínio quando a gente se depara com aquela nova peça. Em vez da gente tentar de imediato descobrir um novo meio de encaixar aquela peça, a gente tenta deixar aquele quadradinho prontinho que a gente suou para fazer ali, com aquelas peças que a professora tinha dado, e tenta colocar ela naquele lugar de algum jeito, né? E depois, quando a gente percebe que não vai dar para encaixar aquela peça e formar uma nova forma geométrica com aquela peça ali, da maneira como ela, como a gente tinha colocado as outras peças, a gente pega, desmonta e tenta encontrar uma nova maneira. Esse processo de mudar, a gente ter pegado primeiro a peça do quebra-cabeça a nova peça, e tentar colocar ali no quadrado e tentar botar naquele quadradinho que a gente tinha colocado perfeitamente. Piaget disse que aquele processo foi um processo de assimilação, onde a gente tenta incorporar um novo objeto, algo novo para nós, dentro do nosso mundo, do que a gente conhece. Só que com o tempo isso não vai dar certo, não vai ter como fazer isso. E aí a gente vai nos acomodar, podemos dizer assim, fazer uma acomodação do nosso mundo, do que a gente entende, para acomodar aquela peça nisso, né? Chama um processo de assimilação e acomodação. Eu não sei se deu para entender direito, mas eu achei que contando essa historinha primeiro ia ficar mais fácil de entender, né? E a respeito disso, Piaget disse que tinha vários processos que o ser humano passa durante essa vida, e que ele passa a respeito desse, novamente, todo esse processo de assimilação e acomodação. Ele falou que dos 0 aos 2 anos a criança passa por um processo chamado de sensório motor. Dos 2 aos 6 anos ele disse que passava por um processo chamado pré-operacional. Dos 6 aos 12 anos por um processo chamado, uma etapa, um estágio chamado operacional concreto, operatório concreto. E de 12 em diante o operatório formal, né? Então, mas é interessante que quando a gente estuda e vê as características dessas fases, a gente vê que a gente consegue encaixar no que acontece com as crianças realmente. Só lembrando que Piaget sempre disse que essas fases que a criança e o adolescente passam, de 0 a 2 anos, 2 a 6 anos, não são fixas. Não quer dizer que quando a criança faz 2 anos, que vai mudar de processo, né? Mas são características que cada um desses estágios que eu citei, sensório motor, pré-operacional, operacional, operatório concreto e operatório formal, necessariamente a pessoa vai passar por esse processo, dependendo da idade, varia muito da idade. É interessante que quando a professora explicou um pouco mais a respeito disso, sobre as características de cada fase que essa pessoa tem, e falando também que não é necessário que a pessoa tenha essa idade para passar, eu fui observar isso direito até mesmo com meus irmãos, com os alunos da minha mãe é professora também, ou outras crianças, outros adolescentes também, e a gente vê que realmente isso é verdade, que passa por esses processos, por essas etapas, mas não necessariamente nessas idades, né? Cada uma tem uma característica. Inclusive, às vezes, por exemplo, eu entendia alguma coisa, podemos dizer assim, tinha uma mentalidade, podemos dizer assim, mais madura em determinada idade, algo diferente do meu irmão, diferente da minha irmã também. Talvez eles fossem um pouco mais atrasados nessa questão e estão passando um pouco mais a tardio, tanto essas etapas, mas isso também não quer dizer que tanto eu seja melhor do que eles ou eles sejam melhores do que eu por ter feito antes ou depois, né? Eu achei muito interessante isso. Também a respeito dessa questão da pessoa, se eu e meus irmãos terem tido, ou podemos dizer assim, uma criação parecida. É interessante que cada um tem uma personalidade totalmente diferente, e a gente abordou isso também muito na aula,
onde cada um tem uma personalidade totalmente diferente uma da outra, e não necessariamente que só porque foi criado pelos mesmos pais, passou primeiro, teve as mesmas amizades, etc., que a pessoa necessariamente vai ter a mesma personalidade, etc., porque a pessoa é diferente, né? Inclusive, eu não sei se eu tô dizendo certo, mas eu não tô confundindo as bolas aqui, as coisas, mas eu lembro, não sei se não me engano foi Valon, que dizia a respeito disso também, onde cada pessoa, por mais que tenham, no caso a gente tem a relação entre o eu e o outro, né? Então, no caso, eu lembro muito dessa questão que inclusive a professora chamou uma outra professora que trabalha lá na área da psicologia, que fala a respeito que falou a respeito de Valon, e ela sempre falava nessa questão, que Valon abordava nessa questão do eu e do outro, e que não necessariamente que a pessoa tenha sido criada junta, que vai ser mesma personalidade, etc, né? Inclusive a gente encontra pessoas diferentes, a gente vê e trata a respeito disso, né? Também eu achei muito interessante o que diz Vygotsky sobre a questão, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, uma revisada, sobre a zona de desenvolvimento proximal. Não vou lembrar de tudo, eu lembro que dei uma revisada antes de fazer esse vídeo. Eu achei muito interessante o que fala sobre essa zona de desenvolvimento proximal. Ela fala de uma zona que cada pessoa tem um nível de desenvolvimento real e potencial, né? Ou seja, a pessoa pode aprender coisas sozinho, mas quando ela entra em contato com outra pessoa, até mais velha, etc., ela pode ter um desenvolvimento maior da sua inteligência, da sua, nem posso dizer inteligência, mas do seu desenvolvimento, da sua capacidade cognitiva, de raciocínio, etc. Eu achei muito interessante isso, né? E, por exemplo, eu lembro também uma das questões da aula que eu sempre gostava também de observar também, foi a questão da Escola da Ponte, que não necessariamente... Não, deixa a Escola da Ponte para depois. Mas uma coisa que eu achei muito importante, que inclusive a gente sempre conversava também durante a aula, era que por mais que todas essas questões, tanto que Vygotsky disse, tanto que Piaget disse, tanto que Valon disse a respeito do desenvolvimento, da aprendizagem, muitas pessoas tentam seguir o que eles fizeram ao pé da letra, mas não necessariamente é isso que tem que ser feito. Porque não é que tem uma teoria que a gente tem que seguir e ensinar aos nossos filhos, e ensinar a partir desse processo do que eles desenvolveram. Eu acho que podemos dizer assim, que é mais uma maneira da gente entender como cada criança, cada pessoa passa, e tentar ensinar de uma maneira melhor. Mas não quer dizer o que o Vygotsky fez, o que Piaget fez, o que cada pessoa fez, que é necessariamente a gente tem que fazer. Por exemplo, o Piaget fazia uma experiência onde ele pedia para a criança ficar em frente ao espelho. E a Piaget fazia algumas perguntas para essa criança quando estava em frente ao espelho. Por exemplo, quem é essa criança? Ah, essa criança é fulano, sou eu, não sei o que. E muitas pessoas chegam a colocar isso nas suas instituições de ensino, querer seguir o que essas pessoas faziam, mas esquecem de que o que eles fizeram não é necessariamente para ser seguido à risca, mas para tentar entender como cada indivíduo passa, né? E uma coisa interessante que foi o que a Escola da Ponte agora sim fez, né? Eu acho, pelo menos foi até onde eu entendi, todas as aulas, inclusive nos vídeos que a professora passou pra gente, que foi a respeito da Escola da Ponte, que é uma escola de Portugal, é uma escola diferente das outras, onde ela aborda de uma maneira totalmente diferente dessa instituição de ensino que a gente está acostumada hoje, em séries separadas, por
semestre, etc e tal. Numa turma de 40 alunos, enturmados numa sala, onde o professor está lá na frente e ele ensina. É totalmente diferente. Não é separado por turmas. Você não é separado por essa questão de semestres e etc. Onde você vai... semestres não, anos, e você tem que passar de série, essa pressão toda. É diferente, os alunos, podemos dizer assim, são mais livres, né? Por exemplo, eu até li uma publicação que foi dita pelo site da revista Escola Abril, e fala assim: a escola da Ponte não segue um sistema baseado em uma seriação ou ciclos, e seus professores não são responsáveis por uma disciplina ou por turmas específicas. As crianças e os adolescentes que lá estudam, muitos deles violentos, transferidos de outras instituições, definem quais são suas áreas de interesse e desenvolvem projetos de pesquisa, tanto em grupo quanto individuais. Aí fizeram uma pergunta para o diretor dessa escola, chamado José Pacheco, que perguntou o seguinte: a escola da Ponte é bem diferente das tradicionais, como ela funciona? Vou explicar um pouquinho, eu vou dizer o que o próprio José Pacheco disse a respeito disso, a respeito de como a escola funciona. Ele disse assim: lá não há séries, ciclos, turmas, anos, manuais, testes e aulas. Os alunos se agrupam de acordo com os interesses comuns para desenvolver projetos de pesquisa. Há também os estudos individuais, depois compartilhados com os colegas. Os estudantes podem recorrer a qualquer professor para solicitar suas respostas. Se eles não conseguem responder, os encaminham ao especialista. Então é uma escola totalmente diferente, onde você não fica preso a uma turma, você tem grupos, e é uma coisa que achei interessante, onde justamente o que Vygotsky dizia da zona de desenvolvimento proximal, desenvolvimento potencial, não sei, eu acho que isso está se aplicando também do que o José Pacheco, a Escola da Ponte, organizou, onde são turmas, não existem turmas separadinhas. No caso, por exemplo, um aluno, por exemplo, de 12 anos, pode apoiar um menino, uma criança de 8, 9 anos, né? E essa pessoa que está apoiando ajuda ele a desenvolver. E ajuda essa criança de 8, 9, 10 anos a progredir mais, desenvolver mais a sua capacidade cognitiva e etc. também. E é algo que está se aplicando da maneira como Vygotsky Vygotsky disse, e não necessariamente seguindo todos os processos que ele fez. Eu acho que a Escola da Ponte tenta utilizar tudo aquilo que os teóricos diziam, Piaget, Vallon, Vygotsky, colocar isso em prática, né? E não necessariamente seguindo o que eles fizeram, né? Eu tô um pouco embananado aqui, mas eu acho que tá dando para entender. E é basicamente isso. E a gente percebe que, por exemplo, nas instituições de ensino hoje, segue muito aquela padrão antigo de 200, 300 anos, como também durante todas as aulas que nós fizemos, que é um padrão bem medieval mesmo, onde o professor chega na sala, ele dá aula, ele é a fonte de conhecimento, e ele pega o conhecimento dele e coloca na cabeça dos alunos, e os alunos não têm nada a dizer, né? Numa sala cheia de muitos alunos, né? E é o professor que manda, né? E não necessariamente que isso seja que tem alguma coisa de errado, não, tem uma coisa de errado com isso, onde o aluno tem que ser uma via de mão dupla. Hoje, principalmente na modernidade que estamos, muitos alunos sabem de coisas que o professor não sabe, e ainda fica naquele negócio preso, onde o professor é o dono do conhecimento e ele que manda a respeito de cima de todos os alunos, né? E parece o medo também. A gente sempre conversou muito sobre o medo das pessoas da própria tecnologia, né? Por que não deixar alunos utilizarem? É claro, no nosso país fica complicado por causa da segurança. Ninguém vai ter coragem de pegar um notebook e levar para escola, utilizar. Bem perigoso de você ficar sem. Mas quem sabe no futuro, muitas pessoas ainda têm medo da pessoa utilizar a internet a respeito da fonte de pesquisa, e etc. Utilizar na própria escola para utilizar, por exemplo, até a utilização da calculadora, né?
a gente não pode usar a calculadora antes do ensino médio. Isso é errado, não pode usar. Tem que ficar naquele antigo processo de ficar copiando o que está passando no quadro, né? E etc. As pessoas... E a calculadora é algo que veio para, por exemplo, para facilitar a nossa vida. Por que vai ficar complicando essas coisas? Por que é necessário, né? Deixa eu ver aqui também do que eu posso falar, do que eu me lembro das aulas. Eu achei muito interessante também uma pessoa que a professora chamou, eu não lembro o nome dela. Deixa eu só ver aqui, vou me lembrar rapidinho. Ela também chamou uma senhora para debater a respeito sobre a síndrome de Down e inclusão. Eu lembro que ela se chamava Lourdes Danese, né? Ela é uma artista plástica, ativista pelos direitos da pessoa com deficiência e coautora do livro Cadê a Síndrome de Down, que estava aqui, né? Eu lembro, achei muito interessante a aula dela, onde ela abordou a respeito sobre a síndrome de Down, também sobre a própria deficiência. Muita gente tem preconceito a respeito da deficiência que as pessoas têm. Acha que, tadinho dele, que tem deficiência, tem que facilitar para ele, tanto surdo quanto qualquer outra deficiência que ele tem, né? Eu achei muito interessante que mostrou um vídeo a respeito de um jovem com síndrome de Down e a maneira como ele trata essa síndrome de Down, como a mãe tratou a síndrome de Down, que era também essa pessoa que fez essa palestra para nós. E eu achei muito interessante disso. Também chamou uma pessoa que falou, a Tatiana Lyons, que falou a respeito sobre a homofobia na escola, né? Não tratando a questão da pessoa ser ou não ser gay ou etc, mas mais na questão da própria homofobia mesmo. Existe o respeito mútuo. Só porque uma pessoa é gay ou não, todas as pessoas têm o direito de receber educação. Pelo menos foi isso que eu acho, né? Independente de qualquer coisa, todos têm o direito de educação, sendo gay ou não, sendo negro ou não, sendo mulher ou não, sendo qualquer outra vítima de preconceito, né? Agora, é claro, a questão de ser da opção sexual que a pessoa faz, fica pra ela, a pessoa decide. Eu achei muito interessante o que ela abordou também. Eu acho que eu tô finalizando aqui o vídeo, ainda tem bem mais gameplay. Não, finalizando não. Me desculpe, eu ainda vou falar a respeito do videogame, dos videogames, que é algo que eu particularmente gosto muito. E sobre educação, como a gente estava falando também, que é esse modelo da escola antiquada. E também eu acho que os próprios videogames em si podem ajudar nessa questão do ensino. Por exemplo, esse jogo que está acontecendo aqui, que a gente está jogando, nesse gameplay, se chama Phoenix Wright Ace Attorney. É um jogo onde o que acontece? Você assume o papel desse carinha de terno azul, gravata vermelha, onde você se torna um advogado. E você vai resolvendo os casos que chegam a ser muito complexos, né? E existe muito preconceito daquela, como a gente disse, né? Daquela antiga escola, onde você tem que estudar da maneira... onde tem que copiar, e coisas modernas, como a gente foi dito, são ajeitadas. Inclusive o conhecimento onde a pessoa adquire por um próprio videogame como esse, onde existe uma capacidade cognitiva de raciocínio muito grande, com certeza, são totalmente ignoradas, né? E eu acho que o videogame poderia entrar também, não só aqueles jogos educativozinhos, onde palavra A, palavra B, etc e tal, mas qualquer outro gênero também. Por exemplo, o jogo The Legend of Zelda faz você fazer vários quebra-cabeças e que ajudam na capacidade cognitiva também. O próprio jogo chamado Assassin's Creed, que tem um tema totalmente histórico, também ajuda você a aprender um pouco mais sobre a própria história. E existem inúmeros casos de pessoas que eu vejo muitos casos de pessoas que aprenderam outra língua. Por exemplo, eu praticamente aprendi o espanhol porque pra mim é mais fácil, mas mesmo assim
aprendi muita coisa do espanhol jogando jogos. Muitas pessoas também, a maioria na verdade aprende o inglês, que é um pouco mais diferente ainda da nossa língua materna, português. E aprende como? Jogando videogames, né? Muito mais do que às vezes a pessoa aprende na própria escola. O ensino do inglês na nossa instituição brasileira, por exemplo, é muito ruim, para ser sincero. A pessoa estuda verbo to be para sempre, praticamente, desde a 5ª série a 3º ano. Eu particularmente também tive aula de espanhol, aprendi bem mais espanhol jogando esse jogo Phoenix Wright do que outros, do que aprendendo na aula. Com todo respeito à minha professora também na escola. Eu acho que todo esse tipo de coisa, tudo isso que a gente pode utilizar para facilitar a nossa vida, videogames, os notebooks, os computadores estão aí, devem ser utilizados. Por que ter medo de utilizá-los? Claro, como eu já disse, a gente recebe principalmente no nosso país na questão da segurança, etc. Mas é algo que precisa ser utilizado, né? Finalizando o vídeo, o gameplay, eu não vou poder, tem mais vídeos, tem uns 10 minutos ainda, mas vou ficar até aqui. Qualquer coisa eu faço outro vídeo e explico um pouco mais desse caso que está acontecendo aí, mais separadamente, mas mais pelo vídeo mesmo. No caso, eu agradeço muito a minha professora de FDA. Foi uma matéria que realmente me abriu os horizontes, realmente. Claro que por meio desse vídeo, tudo que eu falei aqui tá muito confuso. Eu tenho certeza que tá muito confuso, eu admito isso. Mas foi um pouco complicado eu falar um pouco a respeito desse assunto. Mas eu aprendi muito. Eu tenho todos os textos que a professora tinha pedido pra gente ler. Eu tenho que dar uma relida também neles. E é algo que eu quero realmente levar pra frente quando eu for dar aula de educação física ou qualquer outro. Vai que eu faço outro curso aí, né? Faço outro curso, decido fazer outro curso. E eu quero levar o que eu aprendi, eu que ainda pretendo aprender mais para quando eu for dar aula. Porque muitas pessoas realmente dizem, já conversei com vários professores e eles sempre diziam que é interessante, é legal o que a gente aprende na faculdade, sobre o que esses teóricos dizem, etc. Só que é complicado quando se entra numa sala com 45 alunos, todos dependendo de você, etc. E eu quero tentar ser diferente desses professores que às vezes esquecem, por mais que gostem, esquecem tudo que aprendeu na faculdade. Porque a respeito dessa matéria, dessa questão de dar aula, de ensinar, né? O que Paulo Freire disse também, outra pessoa que sempre disse a respeito da educação também, que tem que ser utilizado, por mais que sim, é difícil, né? É realmente difícil. Talvez no papel, na hora, quando a gente está discutindo com outras pessoas, talvez pareça fácil, mas quando chega ali na hora H é realmente difícil. Eu sei que vai ser difícil, mas é algo que eu quero levar mais pra frente. Eu quero utilizar o que eu aprendi aqui, tanto nas minhas aulas, quando eu virar professor de educação física e etc. também. E claro, se eu puder, mesmo que seja um pouquinho, mudar a maneira como os alunos que eu tiver, da maneira que for possível pra mim, eu quero mudar do que é diferente de hoje, né? Bom, gente, o vídeo vai finalizar aqui. Depois eu repasso o vídeo também, mostrando um pouquinho mais aí sobre o caso em si, etc. E para o pessoal que tá vendo aí da minha turma de FDA, dá uma olhada, se inscreve aí no meu canal para me ajudar também, beleza? Se inscreve aí no canal, dá uma olhada nos vídeos. O canal tava um pouco desativado porque tive os problemas aqui no notebook, também não tava sobrando tempo, mas agora eu tô arrumando as coisas para gravar uns gameplays, tanto de Nintendo Wii, tanto de PlayStation 2, jogos de Nintendo Wii, jogos de PlayStation 2. Vou continuar fazendo gameplays do Nintendo DS também, e eu quero também dar uns vídeos retro também, fazer uns gameplays do Super Nintendo, PlayStation 1, Nintendo 64, né? Vou tentar focar mais nesses jogos antigos, porque, para ser sincero, existe muito gameplay aí no YouTube de jogos novos, né? De Wii U, daqui a pouco, quando o PlayStation 4 for lançado, vai ter muito gameplay também.
PlayStation 3 tem adoidado, então vou tentar fazer algo diferente, algo mais objetivo, mais retro. Aí mais na frente, vai que eu consiga um console, um Nintendo Wii U, um PlayStation 3, um Xbox 360, mas eu também vou trazer gameplays desse também. Vou tentar trazer também outros conteúdos variados. Mas aí, pessoal, por favor, se inscreva aí no meu canal para me ajudar. Favorita o vídeo, clique em gostei aí embaixo para ajudar a gente na divulgação. Foi isso. Fica para próxima. Bota o vídeo, refaço o vídeo novamente. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que a professora tenha gostado do vídeo. Espero que a turma goste do vídeo. Um abraço e até mais.